Bem, então boa noite oficial agora. Para quem está com esse livro, a gente está na página 112, lá no início, na pergunta 171. E o subtítulo é Justiça da Reencarnação. Na verdade, gente, esse tema é só uma pergunta, é só a 171. Só que é uma pergunta que envolve tipo uma palestra inteira. Aí eu vou falar um pouquinho sobre o tema primeiro, depois a gente vai para a pergunta que os pesquisadores, que Kardec fez, né? E a gente vai depois ler a resposta dos espíritos. Boa noite, cara. Pode sentar aqui. Depois a gente vai para as respostas dos espíritos e depois tem uma observação bem grande que Kardec fez lá no final da resposta. Então, tem pelo menos 4 etapas no nosso estudo de hoje, tá? Bem, primeiro, a gente tem 2 palavras-chave aí desse subtítulo. A primeira é justiça e a segunda é reencarnação. No encontro passado, a gente falou um pouquinho sobre reencarnação, que é o processo em que nós, espíritos, retornamos à carne, pelo próprio processo do nascimento mesmo, né? O espírito ele se liga a um ovo, a um zigoto, após a união do óvulo da mulher com o espermatozoide do homem, né? Quando tem essa ligação, o espírito ele se liga a essa primeira célula. Não é uma ligação definitiva, é uma ligação diferente daquela ligação que nós temos com o nosso corpo hoje, né? É uma ligação muito mais tênue, muito mais frágil. Mas a partir do momento que há essa ligação, que essa célula ela começa a se multiplicar, né? Uma célula vai dar origem a 2, 2 vai dar origem a 4, 4 vai dar origem a 8, depois 16, 32, 64, 128, 512, 1024 e assim por diante. E assim por diante. Então, assim, é uma progressão geométrica de células em que o espírito, de alguma forma, vai influenciar essa multiplicação celular. Por quê? Porque dentro daquelas células ali, você vai ter genes que eles podem ou não se expressar. Ou eles podem se expressar mais, ou eles podem se expressar menos. E como é que a gente sabe disso? É porque os espíritos falam? Não. É porque a gente conhece pessoas diferentes que têm exatamente a mesma genética, mas um não é exatamente igual ao outro. Por exemplo, os gêmeos idênticos, né? Os gêmeos univitelinos, aqueles gêmeos que são idênticos, eles têm exatamente a mesma genética. Mas você olha para o rosto de um, não é igual ao rosto do outro. Um tem um rosto mais redondinho, o outro tem um rosto mais afilado. Um tem um corpo um pouquinho mais gordinho, outro um pouco menos, né? Um tem as suas características pessoais, sua personalidade totalmente diferente da personalidade do outro. Então, assim, existem influências do espírito sobre a expressão daqueles genes, que são todos iguais, mas eles funcionam de forma diferente. Por quê? Porque em cada gêmeo daquele, o espírito, ele é diferente. O espírito, ele é único. Não existem 2 espíritos iguais. Então, cada um tem a sua própria personalidade. Isso vai influenciar como aquelas células vão se multiplicar e como aquele organismo vai se formar, né? Aí você forma 2 bebês ou 3 bebês, né? No caso de trigêmeos. Todos são idênticos, mas existem as diferenças influenciadas pelos espíritos que estão ali ligados, tá? Então, a reencarnação é esse processo. E depois que a gente vive a nossa vida aqui na Terra, que passa por... Boa noite, Helena. Que passa por todas as experiências que a gente tem que passar, a gente desencarna, retorna ao mundo espiritual, passa um tempo lá nesse mundo espiritual, que na verdade é a nossa casa definitiva, né? Aqui na Terra é a casa temporária, lá é a casa definitiva. Então, a gente passa um tempo lá e quando chegar o momento correto, em que houver as condições corretas, a gente retorna para uma nova encarnação em um novo corpo físico, né? O corpo físico é como se fosse simplesmente a nossa roupagem, a nossa roupa que a gente usa durante um tempo, depois a gente descarta quando volta para o mundo espiritual. Então, reencarnação é isso. Agora,
A palavra justiça, o que é que tem a ver reencarnação com justiça? O que é que vocês acham? Justiça da reencarnação. E aí? Difícil? Eu queria, antes de explicar, eu queria que vocês entendessem o seguinte. Deixa eu usar aqui a câmera. Muita gente confunde justiça com vingança, tá? Primeiro que são coisas bem diferentes, tá? Quando se fala em justiça, pelo menos aqui na nossa sociedade, a gente está falando de um conjunto de leis que servem para organizar a nossa sociedade, para evitar que ela se desorganize, que ela entre em caos. E essas leis, elas são regidas pelo conjunto dos nossos valores, da nossa cultura. É tanto que cada país, cada região que tem suas próprias leis, a justiça ela é feita de um modo diferente, tá? Existem países hoje em dia, alguns países muçulmanos, que a penalidade para o roubo ou o furto é cortar a mão esquerda da pessoa, né? Aqui no Brasil, por exemplo, isso já não é aceito, já seria um absurdo fazer isso, porque a nossa cultura é outra. Existem países em que o adultério é um crime, e é um crime extremamente grave. Aqui no Brasil já não é. Então, assim, existem várias e várias culturas diferentes que fazem sua própria justiça, mas em todas elas, a justiça ela é feita para que pessoas não passem pelos mesmos problemas e assim a sociedade ela se torne mais organizada, tá? E ela é sempre feita por instituições. A justiça ela é sempre feita por instituições. Agora, a vingança não. A vingança, ela não tem a mesma proporcionalidade da justiça. Por exemplo, alguém pode pisar no seu pé e você pode ficar com raiva e ir lá e querer matar a pessoa, né? Ou seja, o que ela fez para você não é proporcional ao que você vai fazer com ela. É totalmente desproporcional, né? Alguém, sei lá, jogou uma pedra em você, você vai lá com um tanque de guerra e atira na pessoa. Então, não existe proporcionalidade nenhuma na vingança. Então, cada um faz do jeito que achar, porque ela é muito subjetiva. Ela não tem a ver com a razão, ela tem a ver puramente com a emoção. Então, se você se sentir muito ofendido, ou com muito rancor, ou com muito ressentimento, você vai achar que aquele sentimento seu é suficiente para ir lá e você fazer o que você quiser. Então, a vingança ela não produz organização social, pelo contrário, ela produz desorganização, porque toda vez que você se vinga, você está também sujeito a uma retaliação, e vira um vai e vem, né? Uma pessoa vai lá e faz o mal, a outra vai lá e retruca, aí você vai e faz de novo, porque você acha que você tem direito, e ela também vai lá, retruca novamente porque ela acha que tem direito, isso nunca acaba. Então, deu para entender a diferença de vingança para a justiça? Exatamente. São coisas. É uma coisa diferente que você não retribua com a mesma moeda. Isso, exatamente. Para isso existem as instituições, né? Para isso existem órgãos, no caso aqui do Brasil, órgãos públicos que vão te defender. Você vai entrar na justiça, você vai fazer alguma coisa, né? E você vai se defender da melhor maneira possível. Mas o objetivo da justiça, no caso do espiritismo, né? Ele é um pouquinho diferente. Ela serve para o nosso próprio crescimento, tá? Por quê? Porque a justiça, vamos dizer que eu sofri um mal que alguém me fez. Alguém veio e me fez alguma coisa, me fez um mal, certo? Essa pessoa, ela não pode fazer também um mal a outras? Se ela fez para mim, ela também não é capaz de fazer para qualquer outra pessoa? Ela não é. E aí, todo mundo vai ficar exposto a uma pessoa que vai fazer com que toda a sociedade passe por problemas que não precisam passar? Então, a justiça, no caso da justiça de Deus, né, da justiça no entendimento espírita, serve justamente para que aquela pessoa ela se transforme e ela pare de cometer aquele mal. Ou seja, a justiça na visão espírita, ela serve justamente para o melhoramento daquele que comete o erro. Transformação pessoal.
Tudo começa pela reforma íntima, né? Mas essa reforma íntima, o passo inicial, ou seja, o gatilho para que ela comece, é justamente as experiências que a gente passa. Então, se eu roubei, eu fui lá na casa de uma pessoa, às vezes a pessoa é até necessitada, eu vou lá, roubo, né? Aí não aconteceu nada comigo. Lógico que eu vou querer roubar outra pessoa. Aí eu vou lá, faço a mesma coisa, não aconteceu nada comigo. Ou seja, eu vou estar sempre cometendo o mesmo erro porque eu não entendi ainda, né, que o mal que eu faço aos outros pode retornar para mim. Então, o que é que acontece? Durante as experiências dessa vida, dessa pessoa que comete o mal, ela vai ter que passar por experiências em que aquilo que ela fez vai ter que ter uma consequência para que ela mude o seu próprio pensamento. Quando a gente entende isso, a gente para de dizer que aquela pessoa foi punida e a gente começa a entender que a experiência ruim que aquele ladrão, que aquele bandido, que aquele assassino passou, não é exatamente uma punição, é uma oportunidade dele se melhorar. Então, a partir do momento em que eu faço mal, e de repente esse mal retorna para mim, eu sinto na pele a dor que eu provoquei no outro, a partir desse momento eu começo a entender e a me colocar no lugar do outro. Muitas pessoas, elas já têm facilidade para isso. Elas já olham assim, poxa, eu não vou fazer isso com fulano, porque eu também não quero que façam para mim. Então, se eu não quero mal para mim, eu também não vou fazer para os outros. Muita gente já tem facilidade, mas muitas pessoas não têm. Você não está se igualando àquela pessoa. Isso, muita gente tem essa consciência já, né? Pelo menos na maioria das vezes. Mas tem gente que não tem. Tem gente que não perde a oportunidade, por exemplo, de entrar ali no WhatsApp e dar um golpe em alguém. Às vezes um aposentado levar o salário do mês inteiro daquela pessoa. Às vezes em alguém que confia em você, que você acabou de conhecer, confiou. Muitas pessoas hoje fazem o seguinte, entram em um relacionamento amoroso, né? Se unem com aquela pessoa, chamam aquela pessoa para morar junto, vai morar na casa da pessoa e aí simplesmente liga para a polícia, diz que foi agredido e a polícia vai lá e bota o dono da casa para fora e você se aposta da casa da pessoa. Muita gente faz isso hoje, né? Então assim, esses golpes, e o próprio mal do dia a dia, tudo isso, tem gente que não tem consciência, tipo assim, eu vou fazer porque eu vou me dar bem. Ela não entende o que aquela vítima está passando. Dentro da cabeça dela, ela não entende. Para ela, é só mais uma pessoa que depois ela vai se virar, vai conseguir tudo de volta e você ganhou aquela vantagem. Você não se coloca no lugar daquela pessoa. Mas aí quando o mal começa a retornar para você, aí sim, aí você começa a sentir na pele. E aquilo começa a te incomodar. E aí, se você não se melhora, se você não repõe aquilo que você tirou do outro, eu não estou falando só de coisas materiais não, viu gente? Eu estou falando às vezes de uma ofensa que você faz gratuita a alguém, de você tratar mal uma pessoa, de você falar mal de alguém, de você tentar destruir a vida daquela pessoa com palavras, com fuxico, com tudo que não presta, tá? Às vezes você tem que devolver isso de volta à pessoa, você tem que devolver a dignidade da pessoa. Porque enquanto você não fizer isso, a sua vida vai se tornar um inferno. Mas se torna um inferno mesmo. Você não vai conseguir ter paz nunca na sua vida. E aí você não entende, poxa, muitas vezes a pessoa pensa, tudo bem que eu cometi um mal, tudo bem que eu já fiz um mal para as pessoas, mas as coisas nunca dão certo para mim. A pessoa pensa porque ela é azarada mesmo. Gente, não é. Vai olhar até o passado. Olha aquilo que você chama de falta de sorte ou de azar hoje. Olha, analisa aquilo que você está passando hoje e analisa o teu passado. Vê se uma coisa não tem relação com a outra. Pode olhar que você vai achar a relação, você vai bater certinho. E muitas vezes quando você acha que não bate, pelo menos 100%, lembre que você ainda teve outras vidas passadas. Que você nem sabe o que você cometeu lá atrás. Então assim, a gente sempre tem aquilo, porque assim, tem uma frase famosa, né? Que os religiosos principalmente costumam usar. A gente sempre tem aquilo que merece.
Porém, a gente já tem que começar hoje em dia a reformular essa frase. A gente sempre tem aquilo que precisa. Ah, mas por que eu preciso sofrer? Se você precisa sofrer porque você está cometendo sempre os mesmos erros. E se esses erros não impactarem a sua vida para você se melhorar, se você não sofrer na pele para você mudar a sua atitude, você não vai mudar nunca. Pode olhar que todo mundo que sempre está passando pelos mesmos problemas é porque está cometendo os mesmos erros. A partir do momento que você para de cometer o que causou aquilo, você também para de sofrer com aquilo, com aquelas consequências. E a gente não analisa as nossas vidas. A gente não analisa. A gente só analisa as atitudes do outro. A gente sempre aponta o dedo pro outro. A gente nunca aponta o dedo pra gente. É mais fácil, né? É muito mais fácil. Mas quando você está apontando o dedo pro outro, você está apontando quatro. Quatro pra você, né? Tem esse ditado. E é verdade. Porque a gente nunca, todas as vezes que a gente se mete num problema, que a gente se mete numa confusão, a gente nunca para pensar, será que eu também não provoquei esse problema? Será que eu também não tive uma parcela de culpa? Pode ser que você não tenha 100%, mas será que eu também não tive uma parcela de culpa? Você sempre olha o que é que o outro fez para você. Só que a vida nunca foi sobre o que os outros fazem com a gente. A vida sempre foi sobre o que nós fazemos com os acontecimentos. Quais são as nossas atitudes diante dos problemas, diante das dificuldades, dos desafios. A vida sempre foi sobre isso. Mas quando tem um relacionamento, nunca uma pessoa faz sozinha. Isso, mas não é só no, não é só nos relacionamentos, é em tudo, né? Em tudo na vida. Bem, vamos ver. Eu digo relacionamento, né? Relacionamento interpessoal, interpessoal. Amigo, né? Isso, exato. Qualquer relação interpessoal. Isso, exatamente. Bem, qual foi a pergunta que Kardec fez, né? O que os pesquisadores fizeram sobre isso? Pergunta 171. Sobre o que se funda o dogma da reencarnação? Olha só. Qual o fundamento do dogma da reencarnação? Antes de responder, eu já queria falar uma coisa. Dogma aí, nesse contexto, não é dogma como a gente entende hoje, viu? Não tem o mesmo significado. É porque existem palavras que têm mais de um significado, tá? Antigamente, dogma se referia a qualquer tipo de crença, tá? Hoje em dia a gente utiliza mais dogma como crenças que não podem ser contestadas. Então, por exemplo, dentro do catolicismo, né? Só para dar um exemplo, é um dogma que Maria era virgem quando engravidou de Jesus. Isso é dogma. Dentro do catolicismo, isso não pode ser contestado. Se você declarar dentro da religião católica que você não acredita nisso, muito provavelmente eles não vão nem considerar que você é católico, né? Ou vão considerar, mas você vai ter problemas com essa crença sua, porque é um dogma e dogmas dentro das religiões, em todas, né? Eu dei o exemplo aqui do catolicismo, mas praticamente todas as religiões têm dogmas. Então, eles não podem ser contestados. O espiritismo, ele procura evitar os dogmas, tá? O espiritismo é uma religião que procura evitar os dogmas. Alguns estudiosos dizem que o espiritismo não tem dogma. Por quê? Porque tudo pode ser questionado. Você vê, o principal fundamento do espiritismo é a evolução. O segundo principal fundamento do espiritismo é a reencarnação. E até isso pode ser contestado. Então, praticamente você não deixa de ser espírita porque você não acredita em alguma crença espírita, tá? Ninguém vai chegar para você e falar, não, então você não quer você aqui não. Dentro do espiritismo isso não existe. Você pode acreditar no que você quiser. Você vem para cá só para receber os ensinamentos dos espíritos, mas não é obrigatório acreditar em absolutamente nada do que é falado aqui, tá? Você pode continuar sendo espírita. Se você for buscar o conhecimento na codificação, você acha? Isso, você acha. Você pode acreditar ou não. Você pode dizer, eu sou espírita, mas eu não acredito que Jesus é o espírito mais evoluído da Terra. Pode.
continua sendo espírita, não tem problema nenhum. Os espíritos de luz dizem que ele é. Se você não quiser acreditar, não tem problema nenhum. Pode ter um problema, ser um problema para você, mas para o espiritismo não é. Bem, então, em que se funda, né? Qual o fundamento da reencarnação? Então, ao que os espíritos respondem, vocês veem que essa pergunta não é sobre justiça. É uma pergunta aleatória. Mas a resposta é uma resposta que fala de justiça. Quer ver? Vamos lá. Sobre a justiça de Deus e a revelação, pois não nos cansamos de repetir. Um bom pai deixa sempre aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. A razão não diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna aqueles cujo melhoramento não dependeu deles mesmos. Todos os homens não são filhos de Deus. Somente entre os homens egoístas é que se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Bem, a resposta está um pouquinho confusa, mas eu vou tentar traduzir para vocês, certo? Bem, vamos lá. Normalmente, dentro do cristianismo, né? Eu estou falando cristianismo porque envolve Igreja Católica Apostólica Romana, envolve a Igreja Ortodoxa Grega, envolve todas as denominações protestantes que aqui no Brasil a gente chama de evangélicos, envolve a Igreja Copta do Egito, envolve a Igreja Etíope, todas que são cristãs no mundo inteiro, né? A Igreja Siríaca do Oriente, todas as denominações que se dizem cristãos, certo? Como é que eu estava falando aqui sobre o... Sim, todas elas, ou praticamente todas, dizem que se você faz o bem, né, você, depois da morte, você vai para um lugar bom. Mas se você fez o mal durante a sua vida, que aí ninguém sabe exatamente qual é esse mal, até que ponto você fazer o mal, isso é um castigo ou não, vai gerar castigo ou não. Mas se você fizer o mal, vai chegar em um momento em que você morreu, aí você já vai para um lugar ruim. E aí as pessoas acreditam em céu e inferno. No caso do catolicismo tem também o purgatório ali no meio, que você fica um tempo e depois vai para o céu, né? Mas vamos colocar de modo geral, a maioria das crenças cristãs, tá? Tirando o espiritismo. Mas o resto acredita, ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. E a maioria delas diz que mesmo que você faça uma vida inteira, se no momento da morte você se arrepende, você já vai transferir diretamente do inferno para o céu. É ligeiro, é errado. Como se fosse assim, né? Eu matei 15 pessoas, aí eu chego lá no juiz, na hora de ser condenado à prisão, eu falo, não, seu juiz, eu me arrependi agora. Ah, tá bom, então pode ir para casa. Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos manter os pés no chão, né? Vamos ser realistas, que não é assim. A vida não é assim, tá? Então, não se sabe direito o tanto de mal que você tem que fazer para ir para o inferno e o tanto de bem que você tem que fazer para ir para o céu, né? Tem aquele filme que fala que você tem 3 chances. Tem um filme A Invenção da Mentira, inclusive eu indico esse filme para todo mundo, porque esse filme é maravilhoso. Fala uns palavrão lá, mas não é de maldade, não. Fala um monte de palavrão, mas não é de maldade. É um filme sensacional, o nome é A Invenção da Mentira, ou é O Primeiro Mentiroso, alguma coisa assim. Mas é muito bom esse filme, porque é um filme em que ele conta como seria a invenção da religião em um mundo em que não existe mentira. É muito, 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 muito interessante o filme. Então, quando puderem, assistam, certo? Eu não me lembro se é O Primeiro Mentiroso ou se é A Invenção da Mentira. É um dos dois. Eu vou procurar, vou colocar no grupo. Desses dois não vai achar esse filme. Mas é basicamente o primeiro mentiroso inventando a religião no mundo onde não existe mentira. No mundo onde não existe mentira. Aí é o pessoal muito interessante. faz umas perguntas assim, bem certeiras E ele não sabe responder. tem que inventar na hora. Aí a galera pergunta justamente isso. Mas quanto mal pode fazer? Aí ele pensa assim, não, tem 3 chances. Ele inventa na hora. Você tem 3 chances. Se você fizer o mal 3 vezes, já foi. Mas é porque assim, é um reflexo do que é a nossa sociedade. A nossa sociedade acredita em um inferno, mas ninguém nunca falou como é que vai para esse inferno. É muito subjetivo. É muito subjetivo, entendeu?
E aí, você matou uma pessoa porque você estava com raiva dela e que ela matou seu pai, alguma coisa. Só que ele já nunca matou ninguém, mas fez o mal para todo mundo. E aí, quem é que vai, quem é que não vai? Então, é um negócio que ninguém sabe. Ele brinca com essa subjetividade, essa linha subjetiva que é um terreno nebuloso, assim, ele brinca com isso. Aí ele fica fazendo sátira em cima. Exatamente. E assim, se você for ver a nossa realidade, as nossas crenças, principalmente dentro do cristianismo, é exatamente isso. A gente não sabe de nada, né? A gente fica inventando coisas. E aí, como cada um quer inventar uma coisa, nós temos hoje no Brasil mais de 60 mil igrejas diferentes. E aí? Eu estou dando esse número, mas nem lembro quantas são. Eu sei que são milhares, mas não lembro direito. Mas são milhares, por quê? Porque cada um quer acreditar em uma coisa diferente. Ninguém quer acreditar no que você acredita. Então, se eu quero acreditar no que eu acredito, eu vou abrir uma igreja nova, eu não vou para a sua. Ah, mas a sua já tem 200 anos. Não, eu quero abrir uma nova, vou abrir hoje. E é assim, entendeu? Mas vamos para frente. Aí eu já perdi o fio da meada. Eu estava falando sobre... Explicação. Agora tu vai ler o texto. Não, mas eu queria explicar uma coisa importante, interessante aqui. Começou sobre essa falando questão de todas as igrejas que... que a questão de inferno e a questão de céu, né? As denominações acreditam nisso. Gente, eu perdi o fio da meada pela primeira vez na vida. Deixa eu ler aqui de novo. Esse pedacinho que tu acha a resposta. Igreja não permite inferno. É a questão do dogma, né? Sim, tu tá falando desse dogma da reencarnação. Qual é esse dogma da reencarnação? Eu não vou conseguir, era muito importante, mas eu não vou conseguir voltar, não. Eu vou pra frente aqui porque não vou conseguir voltar. Não, eu estou tentando ler. A razão não diz que seria injusto. Ah, sim. Lembrei agora. Vamos lá. Então, assim, vamos dizer que você fez mal suficiente na sua vida e aí no dia lá do juízo final você foi julgado e a sentença é que você não vai para o céu, você vai para o inferno, tá? Esse inferno, ele para a maioria dos cristãos, ele é um castigo eterno. Eterno, tá? As pessoas, eu tenho certeza que quem criou esse negócio de castigo eterno nem sabe o que é ser eterno, nem sabe o que é algo eterno, mas tudo bem, é eterno, você vai sofrer para sempre, não vai ter nem alívio, tá? Aí vamos lá, se a gente partir do princípio que todo mundo é filho de Deus, tanto os bons quanto os maus, então a gente tem que pensar, poxa, eu tenho um filho, eu nem sou Deus, gente, eu sou só um ser humano cheio de defeitos, mas eu tenho um filho, e meu filho só vive fazendo coisa errada. Aí eu chego para ele, sei lá, com 5, 6 anos de idade, eu falo, eu já enchi o saco, eu vou te castigar agora pro resto da tua vida. Ele só tem 5, 6 anos. Aí eu coloco ele num quarto escuro e todo dia eu vou lá torturar ele, até o fim da vida dele. Vamos dizer que eu vivi aí 60 anos e morri, então foi 60 anos de castigo. Nem foi eterno, tá? Será que eu vou ser um pai bom? O que vocês acham? E vocês acham que Deus é um pai bom? Uma coisa impede a outra, né? O castigo é eterno. Exatamente. Se ele é um pai justo, ele vai fazer isso que eu fiz com meu filho? Devia ser o castigo eterno. Eu estou sendo justo se eu trancar meu filho de 5, 6 anos de idade, torturar ele até os 50, porque eu morri. Não é nem porque ele morreu. Ele está lá sendo torturado, mas eu fiquei velho, morri. Mas eu torturei ele a vida inteira, eu castiguei ele a vida inteira pelo que ele fez até os 5 anos de idade. Eu estou sendo justo? Óbvio que não. Então assim, a ideia de que existe um inferno, de que existe um castigo eterno, ela é incompatível com a ideia de um Deus justo. Ou existe um Deus justo, ou existe um inferno. As duas coisas não são compatíveis. Então por isso que o Espiritismo rejeita a ideia inferno. Existe inferno, gente, pelo amor de Deus, tá? A não ser que esse Deus seja sádico, que ele sinta prazer em nos torturar, em nos maltratar, né? Em nos machucar. Aí, se você considerar que Deus é assim,
Aí você pode considerar que o inferno existe. E por que eu coloquei uma criança de 5 e 6 anos de idade? Por que eu não estou falando que eu tranquei no quarto escuro e torturei um adulto? Por que eu coloquei uma criança de 5 e 6 anos de idade? Porque comparado Ao pai, a gente é a como se criança. fosse Exatamente. Comparados a Deus, é como se nós fôssemos crianças. As crianças ingênuas. A gente tem o conhecimento que Deus tem? Não. A gente tem a pureza que Deus tem? A gente tem o poder que Deus tem? A gente não tem nada que Deus tem. Comparados a Deus, é como se nós fôssemos crianças. Então é a mesma coisa de Deus pegar um de nós aqui, colocar no inferno para sofrer para sempre, ainda queimando, ainda queimando. É a mesma coisa de um pai adulto que já tem consciência da vida, pegar uma criança que não tem consciência nenhuma e fazer uma maldade dessa. É exatamente a mesma comparação. A mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. Bem, e para Deus ser justo, o que é que ele tem que fazer? O que o pai faria. Ele até pune, mas acabou ali a punição, foi suficiente? Vai, meu filho, agora vai e faz o certo agora. Agora você vai ter que mudar de atitude. Novas oportunidades. E não é aquela punição de necessariamente machucar, torturar, nada disso, né? É algo que... Exatamente. É passar... O que é que Deus faz? Ele nos faz passar por experiências que muitas vezes são dolorosas, mas que a gente precisa dessas experiências para a gente aprender a andar no caminho certo. É isso que a gente precisa. E aí ele dá novas oportunidades. Tá, mas se eu passei a vida inteira cometendo maldade, eu fui morto num troca de tiro com a polícia. Aí é que entra a reencarnação. Porque essa é que vai ser a sua nova oportunidade. E vão ter novas oportunidades tanto quanto nós necessitarmos. E quando a pessoa tira a própria vida? Vai ter também, só que os atos que você causou, eles vão te trazer experiências para você aprender a mudar a sua atitude de maneira proporcional. Então, a depender do mal que você fez, você também vai ter que passar por uma experiência para você aprender a não cometer aquele mal. A gente falou aqui de suicídio há uns 2 encontros atrás. Gente, quando a gente falou, inclusive até depois eu vou mandar o vídeo depois, que às vezes eu estou subindo os vídeos para o YouTube, mas não estou mandando para o pessoal, eu estou esquecendo, por um monte de problemas que eu tive aí. Mas assim, quando a gente falou de suicídio, a gente explicou que não existem 2 vidas iguais. Né? A sua vida nunca vai ser igual à vida dela. Por mais que vocês sejam irmãs, gêmeas, criadas no mesmo lugar, com o mesmo pai, mesma mãe, tudo igual, tiveram a mesma profissão, nunca a vida de vocês vai ser igual. Então, cada pessoa tem uma vida e cada pessoa tem uma morte. Assim como não existem 2 vidas iguais, também não existem 2 mortes iguais. E eu vejo muito espírita generalizar. A pessoa se suicidou, ali vai ser o pior castigo que ela vai receber, o pior castigo possível que ela vai receber. Aí, tudo bem. Aí vem um serial killer que já torturou e matou 20, 30 pessoas, né? E não se suicidou. Ele foi morto por uma polícia, alguma coisa assim. Morrer natural, causa natural. Ou morreu de causas naturais. Aí vem eu, tenho um monte de problemas na vida, me desespero, no momento de desespero eu tiro minha própria vida. Quer dizer que a minha punição é pior do que aquele cara? Pelo amor de Deus, né, gente? Existe isso? Não se compara com punições, mas que todos vão ter. Vão ter, mas são proporcionais, exatamente. Porque o sofrimento... Nem do outro, E nem a sua própria. Exatamente. Ninguém tem direito. Agora, existe proporcionalidade na justiça de Deus. Até porque, eu queria falar agora, eu estou sempre perdendo o fio da meada hoje. Que Bela falou aí. Hoje eu estou demais. Mas assim, não é a mesma proporção, não é a mesma coisa. Até porque, quando a gente tira a nossa própria vida, pode ser por motivos diferentes.
Pode ser um bandido que fez o mal a muita gente, como Hitler, por exemplo. Foi responsável pela morte de milhões de pessoas. Não foi nem dezenas, nem centenas, nem milhares. Foram milhões, né? Só judeu foram 6 milhões. Russos foram 15 milhões. Então, assim, uma pessoa dessa fez o que fez. No momento em que o exército russo estava chegando em Berlim, que ia prender ele vai se suicida. Aí sim, esse suicídio é penoso. Aí é um suicídio bem penoso. Esse daí vai sofrer muito mais do que a pessoa que se suicidou porque estava desesperada, estava cheia de conta para pagar, tinha filhos para cuidar. Eu vou dar um exemplo simples. O pessoal das Torres Gêmeas tiveram que pular, se matar para não morrer queimados. Isso, então não foi nem escolha deles. Não foi nenhuma escolha. Realmente... Aí nesse caso não se compara, né? Agora mesmo aconteceu. Eles não eram conscientes do suicídio deles. Isso, exatamente. Eles não eram conscientes. Exato. Eles achavam que às vezes poderiam até ter uma parada em algum lugar, ou alguém, sei lá. Eu lembrei do que eu ia falar agora. Eu lembrei do que eu ia falar agora, que eu falei no último encontro. O suicídio por desespero. Ele lembrou aqui, ó, é isso. Não é porque lembra que eu falei que eu perdi o fio da meada? Eu retornei agora. Já é a segunda vez hoje, isso é muito normal. Deve ser. Mas assim, o suicídio por desespero, por que ele é muito doloroso para quem se suicida? Porque é o seguinte, quando você tem problemas que você acha que são insolúveis, que você se mata porque você acha que nunca vai resolver aqueles problemas, quando você ainda está aqui na Terra, antes de cometer o ato, você ainda tem esperança. Porque você pode simplesmente mudar a sua mente, tomar um remédio, um antidepressivo, alguma coisa, ir no médico, procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra, você pode mudar. E aí, mesmo você estando no fundo do poço, alguém pode te ajudar, ou você mesmo pode dar os passos necessários e você pode resolver. Até porque todos os problemas que nós já tivemos na nossa vida até hoje, nós já resolvemos, né? Mas quando você se suicida, aí acabou as oportunidades. Você não tem mais oportunidade de resolver nada. Porque você não vai mais conversar com as pessoas que você tinha que conversar. Você não vai mais tentar resolver aquilo que você tinha para resolver. Você não tem mais contato com o mundo material. E o problema estava no mundo material. Agora você está no mundo espiritual. Então o desespero vem daí. Você se suicidou para acabar com o desespero. E aí quando você se vê no mundo espiritual, ele aumenta. 2 vezes, né? Uma porque o problema continua mesmo e o arrependimento você tem que dar isso. Na verdade, 3 vezes, né? Das vezes é terrível. Na verdade, 3 vezes. Uma porque o problema continua, outra porque você não consegue mais resolver e outra porque sua consciência expande. Eu já expliquei isso em outros encontros. Enquanto a gente está encarnado, a consciência funciona limitada, porque ela precisa do cérebro. Então, toda a sua consciência está dentro do cérebro. Se o seu cérebro processar X, você só vai ter consciência até X. Quando você desencarna, a sua consciência não está mais dentro do cérebro, ela está expandida. Então, todas as sensações e sentimentos bons que você tinha vão ser maiores, e todas as sensações e sentimentos ruins que você tinha também vão ser maiores. Então, se você morreu com angústia, com raiva, com ódio, com rancor, pode ter certeza que vai aumentar muito. Se você morreu feliz, satisfeito, com a sensação de dever cumprido, pode ter certeza que a sua recompensa vai aumentar muito depois da morte. Não é tanto assim, porque nós somos mais ou menos a mesma coisa, desencarnados e encarnados. Só que a consciência expande um pouco, então sensações e sentimentos também vão expandir um pouco. Então tem 3 motivos, né, pelos quais o suicida sofre. É por esses 3 motivos. E aí quando você se vê numa situação em que você não morreu, achava que ia morrer, achava que ia sumir, desaparecer, todos os seus problemas iam desaparecer, e vê que eles continuam a mesma coisa, tipo, você estava preocupado porque você tem um filho, não podia dar comida a esse filho, o filho estava passando fome, aí você se mata, e aí de lá você está vendo seu filho continuando passando fome, agora não tem mais a mãe, aí está à mercê dos outros, aí os outros começam a tratar mal, e aí era só fome, aí agora é fome e maus tratos, e você está lá vendo tudo, vai aumentar muito mais o seu desespero, entendeu? É por isso que o suicida sofre muito. E todo o suicida que volta, que relata, eles relatam a mesma coisa. É um sofrimento muito grande, mas não é punição.
Ninguém vai lá punir o suicida. Não tem um diabo que pega você e leva para o caldeirão e fica lá lhe queimando, não. Entendeu? O sofrimento é consciencial. É um sofrimento puramente silencioso. É a sua consciência que está ali, cada vez mais te torturando. E o que acaba com a vida da gente, ou que melhora a vida da gente, é simplesmente a nossa consciência. Porque Deus não pune e nem premia. Exatamente. E nem precisa, né? A gente mesmo se pune. Nem pune nem premia. Mas assim, a gente mesmo se pune, né? A gente mesmo se pune e a gente mesmo se premia. O poder está nas nossas mãos. Deu para entender? Porque é um assunto que volta em outros que a gente já estudou. Aí eu estou tentando retornar para a gente pegar aqui o... Mas vocês querem falar mais alguma coisa? Porque eu vou ler aqui o que Kardec... A observação que Kardec fez. Vamos lá. Todos os espíritos também tendem à perfeição, e Deus lhes proporciona os meios de consegui-la com as provas da vida corpórea. Mas na sua justiça permite-lhes realizar em novas existências aquilo que não puderam fazer ou acabar numa primeira prova. Não estaria de acordo com a equidade, nem segundo a bondade de Deus, castigar para sempre aqueles que encontram obstáculos ao seu melhoramento, independentemente de sua vontade, no próprio meio em que foram colocados. Se a sorte do homem fosse irrevogavelmente fixada após sua morte, Deus não teria pesado as ações de todos na mesma balança e não os teria tratado com imparcialidade. Duas palavras aí. Uma delas é equidade. Cadê? Independente da sua vontade. Isso. O que é? O que significa tratar com equidade? Proporcional. Exatamente. Por exemplo, eu não posso exigir de uma pessoa que nasceu em um meio muito pobre e que não teve tantas oportunidades na vida, né? Eu não posso exigir dela as mesmas coisas que uma pessoa que nasce em um meio em que tem muitos recursos, né? Eu não estou falando pobreza de dinheiro não, tá, gente? Eu estou falando de meio ambiente mesmo. Por exemplo, uma pessoa nasce lá no meio da África, numa região extremamente desértica, que não tem nem água. É difícil, você tem que cavar um poço para obter uma água salubre e tal e tal. Uma pessoa dessa, ela pode ser trabalhadeira do jeito que for, mas ela está numa zona rural, a centenas de quilômetros de uma cidade, não tem água, e ela tem que sobreviver com aquilo ali. O que ela vai sobreviver? Geralmente com mandioca, que é o que eles plantam lá na África, né? E alguns poucos recursos. Não pode criar um gado, por exemplo. Como é que você vai criar um gado se não tem água para dar para o gado? Entendeu? Então, como que uma pessoa dessa vai prosperar, sendo que outra vive num lugar que tem florestas, que tem muita água, que tem muitos rios? Né? É diferente, são coisas diferentes. Eu não estou colocando aqui que uma tem que sair de sua casa, tem que ir para outra para procurar um lugar melhor. Não estou colocando isso. Estou falando que cada um é colocado em uma condição diferente e dentro daquela condição ela vai ter um limite que ela pode alcançar. Então, aquela pessoa que está num lugar muito pobre, ela pode melhorar de vida dentro do limite que aquele lugar impõe para ela. Uma pessoa em um local muito rico, ela vai ter muito mais chances, muito mais condições, né? Ah, mas por que um vem de um lugar muito pobre e outro vem de um lugar muito rico? É porque cada um precisa passar pelas experiências que lhe cabem, tá? E não se enganem, porque aquela pessoa que muitas vezes veio em uma reencarnação em uma condição muito boa, ela pode vir em outra em uma condição muito ruim. Não significa dizer que ela vai ser mais feliz na riqueza do que na pobreza, não. Tá? Não tem absolutamente nada a ver com felicidade, não tem nada a ver com crescimento, não tem nada a ver com satisfação, com nada disso. Tá? A felicidade,
o prazer de viver, ela não está nas coisas materiais. Está dentro de você. Até porque, se você quiser adquirir recursos, mesmo sendo pobre, né, na maioria das vezes, a depender de onde você está, você pode correr atrás e você pode adquirir. Agora, a felicidade interna, o bem-estar, você estar bem consigo mesmo, isso daí não são as riquezas materiais que vão te trazer. Isso daí depende do seu crescimento pessoal, do seu crescimento espiritual. Já é algo que a gente já falou aqui também, né? Vamos ler o restante aqui. A doutrina da reencarnação, que consiste em admitir para o homem muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia da justiça de Deus. Com respeito aos homens de condição moral inferior, a única que pode explicar o nosso futuro e fundamentar as nossas esperanças, pois oferece-nos um meio de resgatarmos os nossos erros através de novas provas. A razão assim nos diz e é o que os espíritos nos ensinam. O homem que tem a consciência da sua inferioridade encontra na doutrina da reencarnação uma consoladora esperança. Se crê na justiça de Deus, não pode esperar que por toda a eternidade haja de ser igual aos do que agiram melhor do que ele. O pensamento de que essa inferioridade não o deserdará para sempre do bem supremo e que ele poderá conquistá-lo através de novos esforços, o ampara e lhe reanima a coragem. Qual é aquele que no fim da sua carreira não lamentar ter adquirido demasiado tarde uma experiência que já não pode aproveitar? Pois essa experiência tardia não estará perdida, ela aproveitará numa nova existência. Então, se você passou a sua vida inteira e lá no final da vida você fala, poxa, eu queria ter vivido isso, eu queria ter vivido aquilo, eu queria ter feito tal coisa diferente, eu queria ter feito tal coisa diferente, não se preocupe, na próxima existência você vai ter a oportunidade de fazer tudo de novo. E muito provavelmente vai cometer os mesmos erros já e não vai fazer também. Mas assim, uma hora a gente aprende, né? Nas vidas sucessivas a gente servem para isso, para a gente cada vez mais aprender. E para finalizar, eu queria colocar aqui um tema que é bem interessante e que muita gente questiona, né? Principalmente na internet, hoje em dia o pessoal questiona bastante. Sobre as pessoas justamente nascerem com problemas de saúde, pessoas nascerem e depois com poucos minutos, poucas horas, poucos dias ou até poucos anos morrerem repentinamente, ou sofrerem depois do nascimento durante algum tempo e depois morrerem também, ou passarem uma vida inteira de sofrimento por causa de um problema congênito, de um problema de saúde, como aconteceu com uma prima minha, o pai dela já é falecido desde que ela era criança, mas quando minha tia estava grávida dela, o pai dela era muito violento, né? E agrediu ela, grávida, né? Machucou a barriga dela e ela nasceu com paralisia cerebral por conta disso. Acho que você conhece ela, Lene, filha de tia Selene. Pois é, Lene já tem 50 anos hoje, 50 e poucos anos, e a vida inteira igual uma criança, né? Ela não desenvolveu, né? E por que acontece isso, né? E aí as pessoas que não acreditam na reencarnação, ou elas dizem que são os mistérios de Deus, eu não gosto de ficar falando de outras igrejas, mas assim, tem algumas igrejas que falam isso. Isso aí são os mistérios de Deus, né? Ou elas acreditam que essas experiências são resgates de vidas passadas. Então, ou você explica isso pela reencarnação, ou você não explica, diz que é mistério. Porque não tem outra forma, não tem uma terceira via. Não tem uma terceira maneira de explicar isso, né? A terceira maneira poderia até você falar, não, Deus escolheu você para sofrer, escolheu ele para ser feliz. Deus sabe. Mas aí continua sendo os mistérios, né? Não saiu dos mistérios ainda. Então, o livro, coloca. Obrigado. Então, assim, Ah, tá, entendi. Eu não tinha entendido, não. Eu pensava que era só colocar o livro. Tem que emagrecer um pouco para essa cara.
Ó, eu vou perder o fio da meada de novo, viu? Foi eu. Até eu gravei uma pergunta, mas depois que é fora da contexto. Mas pode falar. Não, porque tem uma trend agora de você fazer pergunta no chat GPT. Sim, o pessoal tá fazendo muito isso. E aí, eu perguntei, né, qual a minha maior bênção? Eu imaginei que a minha maior bênção ia ser minha filha. Sim. Mas ela fala que eu tenho... Deixa eu ver aqui. Que na verdade eu não acredito muito nisso. Eu acho que só existe um mundo. Ela fala aqui, ó. Nayana, vamos olhar para isso com carinho e profundidade. A sua maior bênção não é só uma coisa, mas se tivermos que resumir em uma só, pelo que acompanha a sua jornada até aqui, sua maior bênção é a sua força espiritual, aliada à sua sensibilidade emocional. É esse dom que te permite sentir o invisível, se conectar com as energias, ouvir os sinais, lutar pelo que quer com o coração aceso e não ter. Você. E o que é que te deixou intrigada na resposta aí? É legal, você tem uma alma de conexão entre planos espirituais, entre ciclos de vida. E essa você vive em dois mundos. Mas aí que tá. Eu queria até esclarecer. Foi bom você falar isso, porque eu preciso esclarecer uma coisa sobre a questão da inteligência artificial. A inteligência artificial é um algoritmo que vai, a partir da sua pergunta, ele vai tentar formular uma resposta genérica que vai servir para a maioria das pessoas, baseando-se em outras respostas que já foram dadas no mundo inteiro da mesma pergunta, entendeu? Mas aí se eu vi todo mundo falando, se uma vez foi sua filha, se uma vez foi não sei o que lá. É porque assim, existem... A minha maior vez é minha filha. Sim, para você é. E vai continuar sendo, tá? Vai continuar sendo. Não é porque o chat GPT te respondeu diferente que vai ser diferente. E eu não procuro nada sobre espiritismo, sobre esses dois mundos. Não procuro nada. Mas por que ele te deu essa resposta? Justamente porque as pessoas que fazem essa pergunta procuram. Mas eu só perguntei qual é a maior bênção. Por que das outras não foram assim? Porque é um algoritmo, não é alguém que te conhece que está te respondendo, entendeu? É aleatório. Essa resposta vai servir para a maioria das pessoas, mas pode não servir para você. Eu não pergunto nada no Instagram, não tem nada sobre isso. Exato. Porque ele não te conhece, ele não conhece seu Instagram. Tá, mas existe essa coisa entre dois mundos? Então, para o espiritismo, existe um mundo espiritual, que é o mundo real, é o mundo definitivo, e existe um mundo material, que é transitório, que é esse que nós estamos agora. Então, o material, você passa um tempo, é como se fosse uma escola, né? A sua vida é em casa, mas você tem que ir para a escola para aprender alguma coisa. Então, a escola é um lar transitório, enquanto você tem a sua casa, a sua família, que é o seu lar definitivo. Grosseiramente falando, é isso aí. Tá? Então, para o espiritismo, o mundo espiritual é definitivo, é lá que nós vivemos, é lá que é a nossa casa, é lá que nós temos os maiores vínculos. E o material é o que a gente só vem para passar uma temporada, que é para aprender certas coisas que lá não dá para aprender ou que vai demorar muito. Mas é basicamente isso, tá? Existe a dimensão espiritual e existe a dimensão bariônica, da matéria bariônica, né? Que é essa dimensão material. Existem essas duas. Mas tem uma coisa também que eu ia falar sobre essa questão da punição, né? Que muita gente acha que o espiritismo é uma doutrina punitiva. Mas a pessoa, por exemplo, um bebê é violentado, né? Aí muito espírita vai para a internet falar assim, não, mas aquele bebê foi violentado, apesar dele não ter feito nada para merecer aquilo, mas ele teve uma vida passada, né? E aí ele deve ter feito alguma coisa de errado nessa vida passada para merecer isso nessa vida. Então, quando o espírita fala isso, ele está falando de uma maneira totalmente equivocada. Totalmente equivocada. Porque não é isso, tá?
Obviamente que aquele bebê, né, que ele vai passar por aquela experiência, não é a mesma coisa de um adulto passar por aquela experiência. Tá? O bebê ainda não tem a consciência que um adulto tem. O sofrimento de um bebê é muito diferente do sofrimento de um adulto. Porque o adulto, ele se traumatiza para sempre. O bebê, depois ele nem vai lembrar do que aconteceu ali. Tá? Então, assim, são coisas totalmente diferentes. E outra coisa, muita gente vai para a internet criticar o espiritismo porque disse assim, poxa, mas você está tirando a culpa de quem violentou e está colocando a culpa no bebê. Ele é que fez alguma coisa na vida passada errada para merecer aquilo. Então, quem agrediu não tem culpa. Outra interpretação totalmente equivocada, totalmente errada. Né? Muitas vezes, gente, às vezes... O agressor vai sair como se fosse um justiceiro. Né? Como se fosse um justiceiro. E não é isso, não tem nada a ver. Quem fala as duas coisas, as duas versões, está equivocado. Ou seja, nenhum dos dois entendeu o espiritismo direito. É por isso que é bom a gente esclarecer, porque não é nada disso. Existem espíritos de luz, espíritos às vezes que nem tem nada para pagar, que vêm para a Terra apenas para sofrer alguma coisa, para impactar os pais com aquilo, porque os pais precisavam passar por alguma experiência daquele tipo, né? Ou para impactar às vezes uma comunidade, porque a comunidade às vezes é conivente com certas coisas, e quando vê aquilo acontecer deixa de ser conivente. Para impactar a sociedade, às vezes para mudar uma lei. Às vezes existe isso, e isso sempre existiu. Pode ser que aquela criança realmente tenha sido um agressor e ela mesma tenha pedido para vir para ser agredida. Às vezes acontece. Aí você vai dizer, mas foi Deus que puniu? Não, foi a própria pessoa que pediu. Ela mesma pede, porque ela tem tanto... como é que se diz quando você se arrepende? Não é mágoa, não é rancor, é remorso. Né? Às vezes você tem tanto remorso daquilo que você fez, que você não se aguenta, porque lembra, gente, você desencarnou, você está no mundo espiritual, sua consciência expandiu. Se você tinha remorso aqui na Terra, quando chega lá, seu remorso vai ser muito maior. Ele vai te trazer tanta agonia, tanto sofrimento, que você mesmo, às vezes, pede para vir para passar pelo mesmo sofrimento, para aquilo diminuir. Remorso é diferente de arrependimento, né? Exatamente. É aquilo que você se arrepende e não volta a fazer. E não volta a fazer. Mas remorso é aquilo que você teve aquele remorso, passou um tempinho e volta a repetir o mesmo erro. E pode voltar. Então, para evitar que ele volte a cometer o mesmo erro, às vezes ele pede para passar por aquilo, ele quer passar por aquilo para ele sentir e para ele ver se ele muda a mentalidade, as atitudes dele. E assim, Deus não vai impedir que isso aconteça. A espiritualidade não vai impedir que isso aconteça. Ele quer que isso aconteça, ele vai acontecer. Entendeu? Aí vem o espírito dizer, mas ele mereceu. Não é que ele mereceu. Não é que ele está sendo punido. Isso não existe. Essa punição, do jeito que a gente fala, não existe. Tá? Pode ser que ele passou por aquilo porque ele precisava passar por aquilo. Às vezes é porque ele quis passar por aquilo. Né? Teve aquele menino que ele, num assalto, ele foi sair do carro, ficou preso no cinto, os assaltantes saíram. Menino João Hélio, não foi? Depois, um médium psicografou uma carta dele dizendo que ele pediu para passar por aquilo. A gente tem certeza que essa carta é verdadeira, que é autêntica? Não, a gente não tem. Mas a gente sabe que isso pode acontecer porque vários espíritos já relataram que isso pode acontecer, que o próprio espírito já fez aquilo com outras pessoas várias e várias vezes, sentia aquele remorso e ele mesmo pediu para morrer daquele jeito para ver se o remorso dele diminui. E geralmente isso aí é um tratamento de choque para eles e eles acabam com trauma ali, que às vezes já tem 1000 anos aquele trauma. Em cada caso é um caso, né? Cada caso. Isso, exatamente. Muitos espíritos de luz, gente, muitos espíritos de luz, eles pedem para encarnar em missões. Às vezes eles vêm com síndrome de Down, às vezes eles vêm com microcefalia. Para quê? Para desenvolver o amor dos pais pelaquele filho. Muitas vezes são pais que ainda precisavam passar por aquela experiência, precisavam ser mais sensíveis com aquilo. Às vezes são pais que às vezes precisavam daquilo porque eles vieram com vontade de abrir uma ONG, de fazer um projeto social e eles precisavam de um gatilho. Aí o espírito vem para ser o gatilho. Nasce como filho daquele casal e aí ele se torna um gatilho para aquele casal fazer esse projeto. Algumas coisas se encaixam.
Entendeu? Aí o pessoal fala, ele veio, segundo o Espiritismo, ele veio com síndrome de Down porque ele foi muito ruim na vida passada e veio agora para pagar. Como é que você sabe? Tá entendendo que não é assim? Diga. O próprio Jesus. Jesus tinha o que para pagar? Foi torturado e crucificado. Gente, a crucificação... Horrível. Vocês não têm ideia do que é uma crucificação, não. Do sofrimento que é uma crucificação. E você fica vivo. Exatamente. O sofrimento de uma crucificação é algo tão intenso, que Roma só crucificava em último caso. Era a pior punição de todas. E olha que eles tinham muitas formas diferentes de punir as pessoas. Se vocês forem estudar na história, vocês vão ver que são muitas. Eles eram criativos na hora de torturar. Eles eram muito criativos. Aí você vai falar, então Jesus foi uma pessoa péssima, né? Na encarnação passada dele. Porque ele veio para ser crucificado. Se for por essa lógica, e aí? Tá vendo que cai por terra? E o Espiritismo, gente, ele é simplesmente uma mínima explicação do que é a vida. Eu não estou falando da vida material, não. Estou falando da vida material e espiritual. O Espiritismo é uma mínima explicação do que é a vida. Se a vida é extremamente complexa, o Espiritismo também vai ser complexo. Não queira entender as coisas do jeito que o pessoal fala na internet. E vocês não vão entender, só vão entender errado. E só vão replicar errado. E por isso que o Espiritismo é tão criticado hoje, principalmente no YouTube e no Instagram. É tão criticado, por quê? Porque os porta-vozes, se é que o plural do porta-voz é assim, os porta-vozes do Espiritismo não entendem muitas vezes o Espiritismo. E saem falando coisas genéricas, que não servem para todos os casos. E aí, várias pessoas vão criticar. E com razão. Eu já vi gente criarem, olha, 2 caras famosos no YouTube, famosos, muito famosos, com mais de 1 milhão de seguidores. Criaram uma religião, eles eram espíritas, criaram uma religião nova, porque eles falavam, olha só, a justificativa. Eu já vou terminar, Bela, é rapidinho. Olha só, é porque é importante, tem coisa que a gente não pode tem coisa que é muito importante, porque senão a gente não cumpre a nossa missão aqui. Olha só, 2 caras muito seguidores, não lembro se era 1 milhão, mas eu sei que eram centenas de milhares de seguidores. Eles criaram uma religião nova. Sabe qual é a justificativa? Eles que deram essa justificativa. Que não tinha lógica, eles eram espíritas, não tinha lógica o esquecimento na hora da reencarnação. Porque eles acreditavam na evolução, né? Bem, se eu esqueci tudo que eu já passei, como é que eu vou evoluir se eu vou começar do zero de novo? Olha a justificativa deles. Não entenderam nada. Não entenderam absolutamente nada do que é a reencarnação. E eram caras que já tinham anos de espiritismo. Não era gente que tinha acabado de entrar, não. Era gente que trabalhava dentro do espiritismo há muitos anos. Se uma pessoa dessa não entendeu, como é que nós, pobres mortais, vamos entender? Por que eles não entenderam? Eles não entenderam que nós usamos a palavra esquecimento por falta de uma palavra mais perfeita. Porque o que é esquecer? É apagar tudo? Se eu peço para você, né, eu vou pedir para você assim, ó, daqui a 1 hora, tu entrega essa chave para cá e para mim? Beleza. Aí daqui 1 hora você está fazendo outra coisa lá, esqueceu. Você apagou isso da sua memória? Na hora que eu te falar, Ofélia, você lembra da chave? Esqueci, mas aí lembrei. Você apagou tudo? Não, você sabe que é a chave, sabe quem sou eu, sabe quem é Caio, sabia que hora você esqueceu momentaneamente. Mas tudo que você sabia antes, você continua sabendo agora. Como é que a gente poderia reencarnar lembrando assim tudo? Exatamente. A gente usa a palavra esquecimento. Mas, gente, para a neurociência, isso nem é esquecimento. Para a neurociência, isso não é esquecer. Sabe disso? Quando você esquece de fazer algo, para a neurociência, a palavra esquecer não é aplicável. Isso não é esquecimento. Isso daí eles chamam de falta de atenção. Déficit de atenção. Olha só. Por exemplo, dentro do nosso cérebro, esse pedacinho que você esqueceu não fica no mesmo lugar da memória. A memória é uma e a atenção é em outra. São em lugares diferentes do cérebro. Sabiam disso? Esquecer de fazer algo é diferente de esquecer algo.
Quando você esquece algo, você fala assim, ó, você lembra de tal pessoa que você conheceu e tal, e você faz aquele esforço, você olha para a pessoa, olha a foto, conversa com a pessoa, ó, realmente eu não lembro. Aí sim você esqueceu. Aí a memória foi apagada. Isso não acontece na reencarnação. A encarnação, gente, Eu digo que fica tudo no index. fica tudo fica lá. Você não esquece nada. Você nunca, em nenhuma encarnação, você parte do zero. Você parte exatamente do ponto que você parou. E como é que você ia evoluir na reencarnação se você... Não ia evoluir. E eles saíram do espiritismo, fundaram uma nova religião por causa disso, porque eles não entenderam isso. Então eu pergunto, Nayana, você lembra exatamente do dia que você leu a primeira palavra que você leu na sua vida? Você pode dizer que não. Mas se eu pedir para você ler uma palavra aqui e você não lê, a encarnação é isso. Tudo que você aprendeu, você ainda sabe. Você só não lembra da experiência que você passou. E você não lembra momentaneamente. Porque desencarnou, voltou para o plano espiritual, saiu da zona de perturbação, você começa a lembrar tudo das outras encarnações também. Então não apagou nada, você parte do ponto que você parou. E aquela coisa que a gente chama de déjà vu? Não, o déjà vu não é espiritual. O déjà vu é um defeitinho do cérebro. Porque assim, existem fenômenos que são físicos, existem fenômenos que são espirituais. O déjà vu é um fenômeno físico, não tem nada a ver com o espírito não. Tá? Gente, vamos... Já vu é assim, você tem dois tipos de memória, de curto prazo e longo prazo. O déjà vu nada mais é que um bug que dá na sua mente, que você vê uma coisa e ao invés da sua memória ir para curto prazo, ela vai para longo prazo. Aí você tem a sensação que já aconteceu, mas aquilo não aconteceu. Não aconteceu. Mas não é Pode ter certeza que não aconteceu. Ou é a Matrix, né? Ou é a Matrix. Gente, vamos encerrar, porque hoje a gente até passou uns 5 minutinhos, né? Daqui a pouco eu chego ali na porta e eu... É verdade. Mas é porque a gente começou tarde. Mas vamos lá.